O presidente americano Donald Trump, hoje, 14 de julho, fez um pronunciamento urgente à Ucrânia, à Europa e à Federação Russa sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E nesta edição, eu proponho analisar calmamente as principais teses que foram apresentadas por Donald Trump e Mark Rutte, dividi-las em blocos, porque falaram sobre o fornecimento em massa de armas para a Ucrânia, falaram sobre sanções contra a Rússia, falaram sobre tarifas contra a Rússia e seus parceiros, falaram sobre a disposição da Europa de apoiar a Ucrânia até o fim. E, claro, houve muitas palavras de Donald Trump sobre sua decepção pessoal com o ditador russo Vladimir Putin e sobre o fato de estar irritado com ele, porque Putin basicamente passou a perna nele várias vezes. Trump afirma que houve pelo menos 3 ou 4 vezes em que Putin lhe disse: "É isso, amanhã já assinamos o acordo de paz." E nessa mesma noite, mísseis e drones eram lançados contra cidades pacíficas da Ucrânia. E além disso, Trump comentou sobre a suspensão do fornecimento de armas para a Ucrânia há 2 semanas. Vamos discutir tudo isso de forma estruturada e tirar algumas conclusões do briefing de hoje? Sou Alexei Petty, hoje é 14 de julho, vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então vamos agora fazer uma análise completa do briefing de Mark Rutte e Donald Trump. Ele durou quase meia hora e vamos começar com o bloco sobre armas para a Ucrânia. Como afirma Donald Trump, hoje fechamos um acordo com a OTAN. Quando enviarmos armas para eles, eles vão pagar por isso. A OTAN poderá comprar bilhões de dólares em ajuda militar dos Estados Unidos da América. Tudo isso será rapidamente entregue no campo de batalha. Ou seja, a principal mensagem aqui, que já discutimos várias vezes, é que Donald Trump decidiu, primeiro, lucrar com o fornecimento de armas para a Ucrânia e, segundo, manter seu status político. Aquele presidente que continuará dizendo: "Esta não é a minha guerra." Os Estados Unidos não estão envolvidos diretamente nesta guerra, apenas atuam como intermediários. Nós não fornecemos armas diretamente para a Ucrânia, vendemos para os europeus, que decidem como repassá-las para a Ucrânia. Quanto aos Patriots, há um caso interessante aqui que precisamos discutir. A Ucrânia já vem sugerindo há muito tempo que precisa de, no mínimo, 10 sistemas Patriot para proteger seu espaço aéreo. Trump afirma que os Patriots virão completos, alguns chegarão em poucos dias. Trump afirma que os primeiros sistemas podem chegar à Ucrânia em poucos dias. A coordenação das entregas ficará a cargo do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e do representante permanente dos Estados Unidos da América na OTAN, Matthew Whitaker. E então Trump afirma que há um país, ou melhor, países que podem fornecer 17 Patriots. Talvez não todos, mas a maioria deles irá para o campo de batalha, afirma Trump. E esse número, 17 Patriots, hoje deixou muita gente agitada, muitos ficaram sem entender o que está acontecendo. Será que Trump realmente está pronto para fornecer 17 sistemas Patriot para a Ucrânia? Infelizmente não é tão simples assim, é necessário explicar o que está acontecendo. Quando Trump fala em 17 Patriots, ele provavelmente está se referindo aos lançadores, e não a 17 sistemas completos. O fato é que em um sistema há de 4 a 8 lançadores. Se fizermos as contas, isso corresponde exatamente a 2 ou 3 sistemas Patriot, sobre o envio dos quais para a Ucrânia já se falou anteriormente. O que quero dizer é que a Alemanha já deixou claro que está pronta para comprar 2 sistemas Patriot para a Ucrânia, e a Noruega também disse: "Nós compraremos um." Então tudo faz sentido. 2 ou 3 sistemas são exatamente aqueles 17 lançadores de mísseis sobre os quais Donald Trump está falando. Depois Donald Trump diz: "Queremos garantir que a Ucrânia faça o que deve, mas talvez a Ucrânia se sinta tão encorajada que deixe de querer um acordo." Ou seja, Donald Trump teme que haja fornecimentos muito grandes de armamentos. E ainda mais, quando as forças armadas da Ucrânia começarem a expulsar duramente os soldados de Putin do território ucraniano, então a Ucrânia de repente não vai querer nenhum acordo de paz. E aí Mark Rutte interrompe Donald Trump e diz que a Ucrânia quer um acordo e que ela será comprometida com esse acordo, não há dúvida sobre isso. Trump diz que a Ucrânia deve continuar querendo esse acordo. Rutte, eu concordo, Trump, porque pode acontecer que depois eles não queiram mais esse acordo, Rutte. Não, isso é Trump, nós garantiremos.
Tenho certeza de que eles, os ucranianos, farão o que devem. Nós sabemos o que precisa ser feito, e isso será muito forte. Este é um momento interessante, pois Trump, não sei de onde ele tirou essas ideias, mas como pode se ver, ele está com medo. Ele realmente tem medo de que, se as forças armadas da Ucrânia forem fortemente armadas a ponto de simplesmente destruírem completamente os ocupantes russos, então em Kiev simplesmente não vão mais querer nenhum acordo de paz. Eles dirão, vamos expulsar os russos do nosso território e só depois conversaremos. Trump teme isso. Mark Rutte tentou salvar a situação, como pode ser visto. Quanto às sanções, o que Trump nos diz? Se a Rússia não concordar com o acordo, após 50 dias os Estados Unidos da América imporão tarifas secundárias de 100% sobre seus parceiros comerciais. Não faz sentido impor 500%. Se impusermos 100%, o efeito será o mesmo. Aqui quero lembrar vocês, especialmente aqueles que me seguem há muito tempo, que já faz tempo, ainda na primavera, expliquei que quando Trump impôs 145% de tarifas contra a China, eu disse que isso era uma completa estupidez. Qualquer tarifa acima de 100%, não importa, seja 101%, 700%, 105%, tudo será igual, porque de fato, quando você paga 100% do valor do produto como tarifa, isso é um embargo, ninguém vai querer fazer isso. Isso significa, na prática, que é uma proibição total da importação desses produtos para o seu território. E isso significa um embargo total. Trump reconhece que não faz sentido impor 500%, então vai impor 100%, o que é praticamente um embargo e será suficiente. Mas o interessante aqui é que, na prática, Trump está dando a Putin até o 1º de setembro para que ele, durante o verão, faça um acordo de paz até o 1º de setembro. Caso contrário, as tarifas serão aplicadas. Essas tarifas serão aplicadas contra a Rússia, China, Brasil, Índia, Turquia e todos os outros países que continuam comprando petróleo, gás, derivados de petróleo, urânio e outros produtos da Rússia. Ou seja, as tarifas secundárias serão muito mais fortes e eficazes do que aquelas impostas diretamente contra a Rússia. Quanto à disposição da Europa de apoiar a Ucrânia até o fim, há aqui uma declaração interessante, sabe, do Trump. Até que ponto ele superestimou sua própria atitude em relação à Europa? Citação: a Europa tem um espírito de luta muito elevado para continuar apoiando a Ucrânia. Quando me envolvi nisso pela primeira vez, não achei que o espírito de luta deles seria assim, mas é. No mês passado, disse a eles que o espírito deles é impressionante. Realmente acham que isso é algo de extrema importância. Acredita que agora eles estão pagando por tudo isso? E nós não pagamos mais. Conversei com a Alemanha e outros países e eles estão dispostos a ir longe, não querem que isso continue. Por isso, eu acho que para Putin a economia dele estaria em uma situação muito ruim. Ele precisa salvar a economia dele e salvar o país dele. E sabe, ele tem um país maravilhoso para o comércio, se ele usasse esses recursos para outra coisa em vez da guerra. Ótima observação, porque Donald Trump basicamente está dizendo: ouçam, eu estava errado sobre a Europa, eu achava que a Europa só iria tirar tudo de nós. E quando perguntarem o que estão pagando, eles não vão recusar, não recusam a OTAN, ele afirma. Acontece que para eles a questão do apoio à Ucrânia é tão importante que eles estão dispostos a pagar por tudo isso, mesmo que a gente já não pague mais nada daqui para frente. Teve também uma outra citação do Trump, onde ele diz que, bom, sim, eu inicialmente avaliei eles de forma errada. Sobre o Putin, claro, também falaram. Trump expressou decepção com o presidente Putin por não ter conseguido um acordo nos últimos 2 meses. Mark Rutte disse: Putin nunca enviou pessoas sérias para Istambul para as negociações? Lembro-me de como você, ou seja, o presidente Trump e Rubio Vitkov estavam prontos para essas negociações. Nós pressionamos, nós colocamos pressão sobre os ucranianos para que eles enviassem uma equipe de alto escalão para Istambul, e eles enviaram. E então os russos enviaram algum professor de história que começou a nos contar a história da Rússia desde o ano de 1215. Aqui há uma certa ironia, claro, mas também uma afirmação de que se trata das negociações na Turquia no dia 15 de maio, sobre as quais Putin disse que tudo seriam negociações no dia 15 de maio. Depois, Alexandre ficou com medo e permaneceu sentado no bunker, assustado, sem sair. Mark Rutte está furioso com as negociações. Eles mandaram algum professor de história, esse é o Medinsky, que ficou lá tentando nos enrolar. O que foi aquilo, afinal? Os americanos, europeus e ucranianos estavam realmente determinados, enviando uma delegação de alto escalão, mas a Rússia não enviou. Só mandaram um palhaço qualquer que ficou lá contando essa história da Rússia, que ninguém estava nem aí para ouvir. Depois ele diz: conversamos muito com Putin, eu desligo o telefone e penso, essa foi uma boa conversa.
mísseis voam para Kiev e outras cidades. Acho estranho. E quando isso acontece pela terceira, quarta vez, você entende que essas conversas, na verdade, não significam nada. Como dizem, finalmente chegou ao Trump. Depois, Trump continua. Eu chego em casa e digo para a primeira-dama Melania Trump: você sabe, hoje conversei com Vladimir Putin, tivemos uma conversa maravilhosa. Ela diz: ah, é mesmo? Bem, eles acabaram de atacar mais uma cidade. Então, eu não quero dizer que ele é um assassino, mas ele é um cara durão. Isso já foi comprovado pelo tempo. Bem, sabe, aqui para Melania e Trump, meu respeito especial. Você imagina, Trump chega para Melania e Trump e diz: ó, hoje conversei com Putin, foi uma ótima conversa. Ela o interrompeu e disse: olha, veja as notícias. Você conversou com ele, uma conversa maravilhosa, mas esse idiota está atacando cidades pacíficas na Ucrânia com mísseis e drones. Aí está a sua conversa maravilhosa. E então Trump continua. Ele enganou muita gente. Ele enganou Clinton, Bush, Obama, Biden, mas ele não me enganou. Em certo ponto, conversar não basta, sendo necessárias ações. Umas 4 vezes ele me disse: sim, talvez nosso acordo pareça bom. E então caíam bombas. Por fim, Donald Trump mencionou a suspensão do fornecimento de armas para a Ucrânia há 2 semanas, dizendo: hoje é um dia muito importante. Pete Hegseth e eu sabíamos que esse dia chegaria, então decidimos revisar nossos estoques. Não poderíamos fazer o que estamos fazendo hoje sem saber quanto ainda temos de tudo nos depósitos. Por isso fizemos uma pequena pausa e hoje temos um evento muito importante. Ou seja, Trump afirma que essa pausa foi realmente necessária para que hoje eles anunciassem o que anunciaram. Esse foi o briefing. Não sei se há mais pontos positivos ou negativos. Escreva sua opinião nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação. Pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. É isso, cuidem-se, tchau a todos.